Marcos 4, 35 ao 38, se você olhar bem para o capítulo 4, você vai ver que quase todo ele, Jesus parou com os discípulos, reuniu os discípulos, reuniu grandes multidões. E quando você chega no capítulo 4, que você vai ver que é um capítulo quase todo ele tomado por parábolas. Jesus começa aqui no capítulo 4 falando da parábola do semeador. Depois Jesus ele continua falando sobre a parábola da candeia. Logo em seguida fala da parábola da semente. E aqui já quase finalizando, Jesus ele finaliza as parábolas com a chamada parábola do grão de mostarda. Todos nós sabemos que cada parábola era um ensinamento, cada parábola era uma lição. Cada parábola que você vai ver aqui, Jesus ele está trazendo para os discípulos, trazendo para a gente coisas profundas que ninguém nunca tinha dito. Quando Jesus reúne os discípulos, apóstolos e a multidão para tratar dessas parábolas, que era uma forma, uma maneira simplificada de falar sobre determinado assunto, é como se fosse aqui, queridos, um grande seminário teológico a céu aberto. E o que é mais interessante é que esses ensinamentos que Jesus estava aqui passando, todo ele era de graça, não se cobrava nada. Jesus não cobrava um centavo de ninguém para passar informações que nunca antes tinha sido passado para ninguém. E quando você vê Jesus terminando de falar sobre as parábolas, já o texto diz, a entardecer ou bem tarde, é conforme diz aqui no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde. Eu não sei se vocês sabem, naquela época, Israel, o dia era dividido em 4. Existia a manhã, existia a primeira tarde, que ia de meio-dia às 3, a segunda tarde, que ia de 3 às 6, e a partir daí iniciava a noite, que era a partir das 18 horas. Então o dia se dividia em 4 partes. Quando você ouvia a expressão ao entardecer a tardinha, significava, irmãos, que já era as 3 tardes, ou as 3 partes do dia já tinha sido consumida. Agora iniciaria o 4º turno do dia, que seria a noite. E Jesus então ele inicia, entendemos aqui, que ele inicia a noite, sabe, juntamente com os discípulos, pega aqueles discípulos, coloca eles num barco. E ali agora Jesus começa a passar algumas lições, alguns ensinamentos que eu posso dizer para vocês que foram um dos ensinamentos mais importantes, não só da vida dos discípulos que estavam ali, mas para nós hoje, na época atual. E as lições que Jesus iria passar era acerca de um assunto que boa parte de nós tem medo, boa parte de nós evita sair de casa, boa parte de nós fica assim, quem sabe, meio assustados quando ouve falar de tempestade. Perceba que Jesus está conduzindo os discípulos, coloca eles naquele barco, e agora Jesus vai partir para uma outra etapa das lições, uma outra parte do seminário, dos ensinamentos, das coisas divinas. E exatamente na tempestade, no momento difícil, e por isso eu entendo, queridos, que esta tempestade ensinou para os discípulos, e certamente vai ensinar para você hoje, que na tempestade nós saímos da teoria para a prática. A tempestade é exatamente isto. Ela vai nos ensinar aqui que nós vamos sair da teoria e nós agora vamos entrar na prática. Olha o versículo 35 que diz assim, a parte A, o início dele: passemos para o outro lado. Vocês perceberam que o dia inteiro Jesus, ou os discípulos, na verdade, aprenderam com Jesus através de parábolas. Forma simples de explicar. Durante o dia inteiro, os discípulos aprenderam sobre vários assuntos acerca do reino de Deus. Vários assuntos.
Enquanto Jesus estava falando por parábolas, Jesus estava ali no campo chamado campo da teoria. O campo da teoria, o campo em que você lê, que você escreve, que você, quem sabe, possivelmente medita, o campo onde você analisa, avalia, o campo onde você para refletir. Isto aqui, em que os discípulos estavam passando antes da tempestade, os discípulos estavam vivendo aqui a teoria, o ensinamento, todo o conhecimento até agora estava no campo da teoria. Mas quando os discípulos saem do campo da teoria e vai agora para o campo da prática, que era exatamente no meio da tempestade, eles perceberam que a realidade não era bem assim. Você já aconteceu com você de estudar determinado assunto, gostar daquele assunto no qual você estudou, você leu, você aprendeu, só que chega uma hora que todo o ensinamento que você absorveu, que você acumulou, você precisa colocar esses ensinamentos agora em prática. E parece que quando você pega a teoria e você agora vai praticar, parece que algumas coisas não são tão assim. Parece que algumas coisas ficam meio fora de formato. Sabe, aquilo que você disse, caramba, o professor me ensinou de um jeito, mas quando eu fui fazer parece que é totalmente diferente. Os discípulos aprenderam tudo certinho, mas quando chega na hora de colocar em prática, eles perceberam que a realidade é dura. A grande verdade, queridos, é que uma coisa é a gente viver uma vida espiritual no campo da teoria. Uma coisa é eu falar que sirvo a Deus no campo da teoria. Uma coisa é eu pegar e ensinar a palavra para vocês e usar apenas a teoria. Jesus ensinou durante o dia inteiro apenas na teoria. Agora Jesus pega os seus alunos, os seus discípulos e coloca naquele barco. E quando Jesus entra nesse barco com ele, Jesus agora vai entrar no campo da prática. E no campo da prática vocês vão perceber que, olha uma coisa, a última lição de Jesus em relação à parábola era a parábola do grão de mostarda. O que trata o grão de mostarda? A fé. A última parábola de Jesus tratava sobre fé, tanto que ele disse, olha, se você pegar uma semente, se você tiver fé de um tamanho de um grão de uma mostarda, que é muito pequeno, você poderá dizer para o monte, monte, lança-te daqui para acolá, ou lança-te para lá. A sua fé será de tal forma, tão potente, que você terá essa condição. E eu posso imaginar que quando os discípulos saíram, depois dessa lição do grão de mostarda sobre a fé, eles possivelmente saíram ali doidos para colocar a sua fé em prática. Mas quando chegou na hora de colocá-la em prática, na hora de sair do campo da teoria e entrar no campo da prática, você vai perceber que o desespero foi total. Exatamente onde? Na hora da tempestade. Eu fico maravilhado com Jesus, porque Ele nunca vai pegar você e te conduzir apenas pelo campo da teoria, mas vai chegar uma hora que você vai ter que entrar no campo da prática. E no campo da prática, irmãos, aí você vai ver quem é você, o que você aprendeu, se você tem condições de colocá-la em ação. Quando eu olho aqui para Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago 1, 22, o Senhor diz assim, olha, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. O que a palavra está nos dizendo? Olha, e sede cumpridores, ou melhor, saia do campo da teoria e comece agora a exercitar a prática. Não seja apenas ouvintes, não seja apenas alguém que vem ao culto, seja quarta, domingo, gosta da mensagem, até passa para outras pessoas, mas quando chega o momento dela viver esta palavra, dela praticar aquilo que ela ouviu, parece que a coisa não funciona. Então saia, a primeira lição que nós temos nesta noite, sabe? A primeira lição que a gente precisa aprender aqui é saia da teoria para a prática. Jesus começa a ensinar a primeira lição. Eu já falei isso para os irmãos, me perdoe se eu vou ser repetitivo, mas durante um tempo atrás, uma determinada denominação
me chamou e pediu a minha ajuda para que eu pudesse ensinar eles a evangelizar, fazer ar livres, fazer evangelismo pessoal. E eu gostei muito. Eu passei um mês naquela denominação, uma vez por semana, eram os sábados, e durante 30 dias, sabe? Olha, durante 4 sábados, eu pude ali ensinar aquelas pessoas. A igreja inteira estava ali, a maioria da igreja estava imbuída de aprender. E eu gostei muito, foi maravilhoso poder estar com aquela igreja, aquela denominação, falando sobre evangelismo. Só que o término daquele assunto que eu levei para eles, que era evangelismo pessoal, ar livre e elaboração de mensagem para ar livre, no final nós iríamos sair da teoria e nós iríamos para a prática. E qual seria a prática? A gente iria para a rua, a igreja inteira iria para a rua, iríamos nos dividir em grupos e sairíamos pelo aquele bairro ali de Caxias, pelo bairro de Caxias no qual nós estávamos, para falar do amor de Deus. E assim fizemos. Reunimos em grupos, de vários grupos, e saímos para evangelizar, até que alguém nos interceptou, alguém da igreja veio correndo, nos interceptou no caminho, naquele grupo que estava eu, mais alguns, a maioria da liderança da igreja, e aquela pessoa disse: pelo amor de Deus, vá na minha casa agora, vá lá fazer uma oração pela minha mãe, porque minha mãe está lá possessa dentro de casa, dentro do quarto. A minha mãe está no estado que ninguém quer nem entrar em casa. Alguém vai lá fazer uma oração. Aquela pessoa que foi nos chamar era evangélica, era cristã, mas a mãe dela não era. E então nós fomos para aquela casa, chamei, eu pensei, que momento bom para a gente agora começar a praticar, né? Para a gente começar a mostrar o que nós aprendemos. E eu levei aquele grupo que estava comigo. Então o que eu fiz? Bom, como eu já passei por essa experiência por muitas e muitas vezes, eu vou permitir que agora alguém que aprendeu como fazer a coisa, exercite a sua fé e o seu conhecimento. Então eu chamei a liderança daquela igreja e falei: bom, gente, agora vocês aprenderam como se faz. A pessoa está lá dentro do quarto, ela está possessa, ela está urrando igual um animal, já quebrou o guarda-roupa todo, ela está lá gritando. Agora eu vou abrir a porta e vocês vão entrar, vocês vão orar e vocês vão expulsar os demônios. Então, aí eles ficaram assim olhando para mim, sabe, com os olhos estatalados. Eu falei: vamos embora, gente. E a mulher lá urrando lá dentro do quarto. Eu abri a porta, e quando eu abri a porta, que eu olhei lá para dentro do quarto, tá aquela pessoa toda desfigurada, a porta do quarto, as 4 portas arrancadas, roupas no chão, sabe, pedaço de vidro assim no chão, e aquela mulher totalmente possuída por entidades demoníacas. Então eu falei: bom, agora chegou a hora de vocês orarem. Quando eu olhei, cadê o pastor? Cadê o pessoal que ia me ajudar? Irmãos, eles saíram. Eles disseram que tinha alguma coisa urgente na igreja para resolver. Bora, pastor, dá para o senhor orar lá, porque a gente tem um negócio aí. Boa parte dos irmãos foram embora, não quiseram entrar. E quem entrou veio se escondendo assim atrás de mim, como se eu pudesse, ou como se eu fosse alguma coisa ali. Como na verdade quem tem o poder e toda a autoridade para expulsar qualquer demônio, não importa de que natureza venha, ou seja, é Jesus. Mas esse poder, essa autoridade vem através de nós. E ali expulsamos os demônios. Alguns irmãos ficaram assim, usando a Bíblia como se fosse um escudo, como se fosse proteger por trás da Bíblia. E quando aquele demônio foi expulso, irmãos, olha, aquela família, ela ficou muito decepcionada com a liderança da igreja, porque esperavam que no mínimo eles ficassem perto, que não fizessem nada, no mínimo que assistisse aquela situação ali, sabe, o Senhor Jesus expulsar aqueles demônios. Mas a grande verdade é essa: muitas vezes na teoria nós somos fabulosos, na teoria nós somos o cara, na teoria a gente tá o naipe de cima, mas quando chega na hora de usar a prática, parece que as coisas mudam de lugar. Jesus ensinou isso aos discípulos.
quando colocou eles naquele barco e foi para o meio da tempestade, Jesus estava exatamente como se estivesse dizendo: olha, vocês vão sair agora do campo da teoria e vocês vão praticar o que vocês aprenderam. Então me permita falar para você hoje, igreja de Jesus, nesta noite: o Evangelho é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. O Evangelho é transformador? É transformador. O Evangelho é capaz de transformar qualquer coisa? Sim, é. Mas entenda, enquanto ele estiver no campo da teoria, é uma Bíblia comum como qualquer outra. Você precisa entender que o Evangelho, ele tem que ser praticado, porque se ele não for praticado, irmão, se torna uma filosofia de vida. Na tempestade, primeiro disse que nós saímos da teoria para a prática. Foi o que aconteceu com os discípulos. Mas na tempestade nós vemos uma coisa que é muito interessante. A gente vê que outros também sofrem. A tempestade nos ensina que outras pessoas, que há pessoas sofrendo. Como a gente vê isso? Olha o que é que diz o texto. E havia com ele também outros barcos. Aí o versículo 36, agora na parte B. Às vezes parece que nós gostamos de pensar que só a gente passa por dificuldades. Como nós temos esse hábito? Ah, meu Deus, como eu sofro. Que luta que eu estou passando. E a gente começa a olhar para a gente no espelho e começa a chorar da nossa cara. Se eu for olhar para a minha cara no espelho, do jeito que eu estou, eu vou chorar o dia inteiro. Parece que a gente gosta desse azedume da vida. Gosta de ficar, que eu sou pobre, 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 de maré desci. Eu sou um pobre coitado. E alguns até usam a Bíblia: eu sou o vermezinho de Jacó. Né? A gente gosta disso, porque a gente gosta de se penalizar, a gente gosta de ver bem pequenininho, sabe? Aí quando alguém diz: ah, você é uma bênção, não, nem tanto, eu sou um miserávelzinho. E às vezes a gente fala isso, irmão, com a soberba lá dentro do coração, com orgulho lá dentro, mas a gente quer mostrar autopiedade, aquela coisa assim, bem miserável, sabe? Eu fico a vez chateado quando eu falo para alguém: pô, irmão, Deus te usou. Menos, pastor, menos. Sabe, tem gente que gosta de dizer, você começa a elogiar a pessoa que Deus te usou, menos. Tem gente que gosta assim dessa falsa humildade. E às vezes, irmãos, a gente pensa que só a gente sofre, só a gente passa por lutas. O que o texto aqui está nos mostrando? E havia com eles também outros barcos. Aonde esses barcos estavam? Na mesma tempestade. A tempestade que vai de encontro àquele barco aonde Jesus estava e os discípulos, também pegou esses outros barcos. Algumas traduções dizem outros barquinhos. Percebam bem, na tempestade, os discípulos, eles olharam para eles. Nessa tempestade que vocês estão vendo, os discípulos só se preocuparam com o seu barco, só com eles, tanto que quando você olha no versículo 38, a parte B, olha o que eles falam para Jesus. Eles correm até Jesus e eles disseram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Quando eles falam isso, a preocupação deles ali era local, era aquele espaço no qual eles estavam, aonde a água entrava, onde estava a mercê de naufragar. A preocupação deles era apenas com eles. Eles não olharam em volta, eles não pararam para ver que havia outros ali na mesma aflição que eles, no mesmo sofrimento, na mesma luta, na mesma dor. Nós temos o hábito de só achar que a gente sofre, só achar que a gente passa por lutas. Quando você vai aqui em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 14, depois você pode ir depois para o versículo 18, você vai ver essa história aqui. Elias achava que só ele, só eu restei dos profetas, só eu. Por várias vezes Elias, aqui no versículo 14, ele apresenta dizendo: sou eu. No versículo 18, mais uma vez, ele chega diante de Deus e fala: Senhor, só eu restei. Elias tinha essa condição de achar que só ele estava passando por dificuldades. Até que o Senhor chega para ele e fala: Elias, espera aí, Deus não ouviu isso só uma vez não, Deus ouviu isso algumas vezes, Elias.
E o Senhor disse: espera aí, meu filho, não é só você que está lutando, não. Não é só você que está sendo perseguido. Não é só você que o diabo quer destruir. Não é só você que Satanás quer tirar da minha presença. Não é só você, sabe, que o diabo quer acabar com o ministério, com a tua família. Não é só você, não. Ainda há 7.000 profetas que não se dobraram, não se ajoelharam, não se renderam. Então vamos entender uma coisa, meus amados irmãos. Eu creio que vocês estão passando por lutas, é verdade. Eu creio que todos nós temos as nossas tempestades, e quando a tempestade chega, cada um de nós reage de uma forma diferente. Isso é verdade. O que eu acho interessante é que quando a tempestade da vida de assolação visitou Jó, o que fez com que Jó saísse daquela situação toda? Quando ele orava por ele? Não. Lá, se você for dar uma olhadinha, eu não coloquei em slide, mas Jó 42, o versículo 10 diz que tirou Jó do cativeiro. Foi quando ele intercedia, quando ele orava pelos seus amigos. Perceba, o que tira a gente muitas vezes de determinadas situações, não é quando eu oro por mim, é quando eu percebo que tem alguém que sofre mais do que eu, é quando eu intercedo por alguém, mesmo na luta. Quantas vezes você for orar por alguém, alguém pediu para você orar, e quando você olhou para a pessoa, o teu problema era maior do que o dela, mas nem por isso você deixou de orar. E você nem falou o teu problema. Se você falar o teu problema para a pessoa, ela que vai orar por você. Então, irmãos, vamos parar para pensar. Tem gente sofrendo. Tem gente. O coronavírus não chegou só na China. Está em trocentos países do mundo. Chegou ao Brasil. Então, se tiver um chinesinho dizendo agora só eu sofro, ele, se ele ligar a internet, vai ver que o Brasil também está sofrendo. Sabe, a mesma tempestade que chega para um, muitas vezes chega para outro. Bom, os irmãos que estão aqui, boa parte dos que estão aqui, principalmente os nossos amados do louvor, nós fomos ontem lá ajudar uma igreja de uns amados nossos, amigos nossos. A igreja fazendo quantos anos? Vocês lembram? 16 anos. Me permita perguntar para vocês, músicos, quantos instrumentos tinham lá? Nenhum. Nenhum. Quantos músicos vocês viram lá? Nenhum. Nenhum. A sua igreja está em pecado? Não. Eu conheço os pastores. Você já parou para pensar que às vezes a gente fica olhando só a gente? Só nós estamos tendo dificuldades, só a gente está passando por lutas. Quando a gente chega lá e que nós fizemos um louvor, irmãos, olha, você, quem não foi, não tem noção da alegria que a igreja ficou, como a igreja recebeu, como a igreja foi abençoada, como a igreja glorificava, que festa a igreja fez. Quando nossos amados ministérios de louvor foram usados tremendamente por Deus, com todos os instrumentos que levamos, com as vozes que levamos, com os irmãos cantando, numa alegria, e como aquele povo recebeu a gente. Se dependesse deles, a gente estaria lá até hoje. E às vezes a gente pensa que só a gente passa a luta. Certa vez eu passei um dia desse assim, preocupado, meu Deus, que luta, que dificuldade, Senhor, me dá orientação, me dá uma direção, Deus, como é que eu faço para eu sair dessa dificuldade? Me ajuda, Espírito Santo, me dá orientação em relação à tua igreja. Sabe, eu assim orando, eu falando com Deus, alguma coisa, andando assim na rua e falando com Deus, conversando com o Senhor, e daqui a pouco meu telefone toca. Quando eu olhei o telefone, era um amigo meu, um pastor amigo meu. Aí eu falei: ô meu amado, como é que você está? Ele: tudo bem, pastor, graças a Deus. Aí ele falou: pastor, desculpa aí se eu estou incomodando, mas eu só liguei para te pedir uma oração. Eu falei: claro, meu amado, sim, vou orar sim. Alguma dificuldade e tal? Pastor, eu só peço que o pastor ore para Deus acalmar e tranquilizar o meu coração. Eu estou um pouco aflito hoje. Eu falei: tudo bem, meu amado, eu vou orar, mas o que houve? É que a Light acabou de cortar a minha luz, pastor. Daqui a pouco vai começar o culto, a igreja, os irmãos vão chegar e a gente vai ficar com a igreja toda apagada. Nós não tivemos condições de pagar a conta. E quando ele acabou de falar isso, eu olhei para as nossas dificuldades, eu falei: ah, Deus, a gente ainda está no refrigério.
Sabe, eu estava pensando que só a gente passa por dificuldades. É aquele irmão, aquele pastor amigo, quando ligou e falou isso, eu pensei, meu Deus, há outros barquinhos que estão passando pelas tempestades, mas a gente tem o hábito de olhar só para o nosso barco. A gente pensa que só a água entra no nosso barco, só a gente enfrenta as altas ondas, os ventos fortes. Olhe bem, o texto diz, havia também outros barquinhos. Há pessoas iguais a você que passam por lutas piores que a sua, por dificuldades muito mais intensas. Então o que eu faço, pastor? Então antes de você olhar para o seu barco, olhe para o barco do seu irmão, olhe pelo seu irmão, para que Deus abençoe ele, para que o Espírito Santo lhe dê, sabe, um escape, uma saída, para que em nome de Jesus ele seja abençoado. Amém, amados? Terceira lição, na tempestade, o que nós aprendemos nessa terceira lição da tempestade? É que nós devemos fortalecer as áreas frágeis da vida. E o texto, versículo 38, na parte A, ela vai tratar muito bem de nós fortalecermos as áreas frágeis da vida. E diz assim, ele porém estava na popa. Perceba, o barco, o navio, ele tem duas partes que são muito bem conhecidas. Quem é de marinha aqui, nós temos aqui o nosso amado Sargento Bruno. O navio tem a proa, que é a frente, não é isso, Bruno? Me corrija, por favor. E o navio tem a popa, é a parte de trás. Eu conversando uma vez com um amigo meu, oficial de marinha, um fuzileiro, eu falei para ele, Rômulo, me diga, qual é a parte mais forte de uma embarcação? Ele disse, é a frente. Eu falei, por que a frente? Porque o navio precisa enfrentar as altas ondas, cortar as altas ondas. Todo impacto, todo choque vai na frente do navio. Ele precisa ser fortalecido na frente. Porque se ele for frágil, ele naufraga logo de cara, no primeiro obstáculo diante dele, ele naufraga. E eu achei aquilo interessante. E eu perguntei, mas qual é a parte frágil? Ele disse, normalmente, pastor, é a popa. Por quê? Porque existe uma área oca onde precisa de flutuabilidade. Se você não tiver aquela parte ali, o navio, ele não tem equilíbrio. Quando o navio afunda, ele normalmente afunda porque entra água. Não sei se é na casa de máquinas, que fica pouco, não sei agora, não quero entrar nesse método, que é a área do Bruno. Mas ele falou, você já viu como é que o navio normalmente afunda? O navio afunda de ré. Ele é com o bico, a ponta, a proa para cima. Mas se vocês olharam bem, queridos, quando Jesus entra nesse barco, para onde Jesus vai? Para a proa? Não. Ele vai para a parte forte do navio? Não, ele vai para a parte frágil do navio. E ele fica exatamente ali na parte frágil. O lugar que Jesus ocupa foi a parte mais frágil da embarcação. Eu fico vendo o seguinte, muitas vezes nós escondemos as nossas partes frágeis da vida. A gente não quer que as pessoas vejam que temos fragilidades na vida. Mas ao mesmo tempo que temos fragilidades, nós também não colocamos Jesus nessa parte frágil da vida. Muitas pessoas preferem maquiar as fraquezas e divulgar as virtudes. Porque, sabe, esconder fraqueza parece que às vezes é mais fácil. Porque quando eu escondo as fraquezas, eu não permito que a realidade seja exposta e eu não trato delas. Então o que eu faço para que você não veja a minha fraqueza? Eu começo a exaltar as minhas virtudes para tirar a tua atenção da minha fraqueza. Sabe, quando Jesus entra nesse barco, Jesus não vai para a parte forte, vai para a parte frágil. Então me permita falar para você, convide o Senhor que nesta noite ocupe a parte frágil da sua vida, que só você e Ele sabe onde está. E a tempestade parece que tem essa identidade, essa propriedade de expor as fragilidades ou as nossas partes frágeis. Ela expõe a gente. O que nos importa entender, para que eu possa finalizar a mensagem,
é que essas áreas frágeis da vida, elas precisam ser fortificadas. Só você sabe onde você é frágil, então fortifica. Um dos textos da Bíblia que eu mais gosto de ler, sempre que eu leio eu aprendo muito, é quando eu olho para Neemias, esse grande homem de Deus, esse reconstrutor de muros. O que é interessante é que no capítulo 3, você vai ver que Neemias vai para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele sai à noitinha, de madrugada, coisa desse tipo. Ele começa, a supervisionar os portões, os muros, para que depois a reforma pudesse ser feita. E quando a reforma começa a acontecer, o que me desperta muita atenção é que ele chega em um desses portões, desses 12 portões que circundava Jerusalém, nos muros. De todos os portões, todos eram importantes, mas parece que há um desses portões no qual Neemias ele teve uma observação maior, ele precisou dar uma atenção maior, e um desses portões se chama o portão do lixo, talvez a sua Bíblia diga o portão do montouro. E por que Neemias tem essa preocupação de colocar ferrolhos, trancas fortíssimas, colocar alguns côvados acima, além, para que esse portão pudesse estar realmente muito bem fortalecido? Existem algumas observações que elas são muito interessantes. Eu quero muito rapidamente, porque eu não tenho mais tempo para eu falar, mas eu quero rapidamente passar essa informação para você. Quando os inimigos de Israel, eles queriam entrar em Jerusalém, saquear o restante do que tinha, porque nesse período Israel estava no cativeiro babilônico. Então agora, quando o povo está de volta, havia um desses portões no qual o inimigo entrava com facilidade e saqueava, chegava ao miolo da cidade. De todos os portões, o portão do monturo, o portão do lixo, era exatamente onde o inimigo tinha um acesso mais rápido, isso segundo alguns arqueólogos. Quando os inimigos queriam entrar na cidade, qual era o caminho mais curto? Qual era o caminho mais rápido? O acesso mais rápido para que a gente possa chegar lá e a gente destruir tudo que a gente quer? É o portão do lixo, é onde todo o lixo da cidade saía. Aqui é o caminho mais curto. Perceba bem, quando Neemias olha estrategicamente para esses portões, para as reformas dos portões e fortalecer os portões, ele vê esse portão, ele percebe que era um caminho fácil para o inimigo, então ele não abre mão de restaurar esse portão, de colocar trancas e ferrolhos. Leia aí em Neemias capítulo 3, versículo 14, ele fortalece esse portão. Me permita falar para você nesta noite, não deixe que o inimigo da sua alma tenha acesso à sua vida. Qual é o portão que possivelmente o inimigo sabe como chegar à sua vida? Qual é o portão que possivelmente ele chega rápido até você? Qual é o portão que o inimigo não tem muito trabalho para chegar ao teu coração, para chegar às tuas emoções, para chegar à tua vida espiritual, para chegar à tua fé? Qual é o portão que rapidamente ele te alcança? Fortaleça esse portão. Não trate esse portão como uma coisa qualquer. Ele coloca ferrolhos e trancas, sabe? Ele não permite que esse portão fosse uma obrinha qualquer, uma coisa meia, sabe? Conforme algumas pessoas chamam, vamos fazer uma reforma meia boca. Não tem isso com Neemias, porque ele sabe que os inimigos entram ali. Irmãos, em nome de Jesus, você tem portões na sua vida, portas de acesso na sua vida, mas eu não sei qual delas é a frágil. Eu conheço a minha, e eu sei que a minha eu preciso fortalecer, porque se eu não fortalecer essa área frágil da minha vida, o diabo tem acesso rápido. Você acha que eu sou melhor que você? Se eu não fortalecer esse meu portão, eu não fico em pé 24 horas. Segundo, a segunda informação ou observação que a gente precisa saber, por que esse homem de Deus reforça esse portão, não abriu mão de, de botar trancas e ferrolhos nesse portão? O texto identifica como o portão do lixo do monturo. Ele identifica assim porque todo o lixo da cidade tinha que sair por aquele portão.
O lixo não poderia sair pelo portão, pela porta das ovelhas, porta da fonte, não. Porta do peixe, não. Tinha que sair pela porta do lixo. Ali, só ali, o lixo tinha que sair. Por isso ele tem essa identificação de a porta do monturo, a porta do lixo. Todo o lixo que saía dali, ele era levado para um local próximo dali para ser incinerado. O que é interessante, que bem perto dali, o lugar aonde o lixo era jogado ou incinerado, era chamado como o Vale do Filho de Inom. O nome do vale, ou da lixeira, por onde o lixo de Israel saía e era jogado para ser incinerado, era chamado o Vale do Filho de Inom. Algumas pessoas chamam o Vale de Inom. Pastor, o que tem a ver isso? Qual o problema de ser o Vale de Inom? É que no Vale de Inom acontecia algo muito interessante. O Vale de Inom, que é também identificado como Geena, ou no grego significa inferno, ou Tártaro. O mesmo sentido. Este Vale do Filho de Inom também era chamado de inferno. Porque abaixo ali, no subsolo daquela lixeira, havia um grande bolsão de gás butano. E gás produzido por esse lixo, havia uma chama que queimava dia e noite, dia e noite. Essa chama não se apagava. Então eles pegavam o lixo e jogavam ali para ser incinerado. Por isso esse lugar era chamado de inferno. O fogo nunca se apagava. O fogo estava constantemente ali. Perceba uma coisa. O que eu preciso, pastor, diante desse portão do lixo? Eu preciso proteger, eu preciso guardar, sabe, todo o acesso, sabe, o acesso não só por onde o lixo sai, mas também por onde o lixo possa entrar. Eu preciso guardar isso, por quê? Porque o inferno está pertinho. O inferno está pertinho. Então proteja o portão que te conduz, ou que pode te levar para o inferno, para a Geena, para o Tártaro. Proteja esse portão, porque a chama não vai se apagar. O que eu preciso? Eu preciso proteger esse acesso. Sabe, o lixo precisa sair da minha vida, sim, mas eu preciso proteger esse portão para que o lixo também não entre. E eu finalizo a mensagem com Provérbios 4, 23. O doutor do provérbio diz: de todas as coisas que você precisa guardar, que você precisa proteger, o que ele diz? Guarda o teu coração. Protege o teu coração. Protege, fortaleça, coloca trancas no teu coração. Porque se nós não colocarmos trancas no coração, o lixo sai, mas lixo entra. E saiba de uma coisa: se esse portão do lixo não estiver muito bem protegido, assim conforme o Geena, ou Vale do Filho de Inom, sabe, o Tártaro, ou o inferno, sempre vai estar perto da gente. Eu preciso proteger o meu coração, porque o lugar que Deus separou para a minha vida e para a sua vida não foi a Geena, não foi o Vale de Inom. Deus separou o céu para eu e você irmos. Guarda o teu coração, porque do nosso coração